pessoal, sou Ed Ferraz e nesse vídeo nós vamos responder as 10 questões do questionário número 1 sobre eletricidade. Para você que não está inscrito no canal, acesse no YouTube por Ed Ferraz, inscreva-se no canal, não esqueça de clicar nesse sininho do lado do botão inscrever, você vai habilitar as notificações, sempre que eu postar um vídeo novo você vai receber em primeira mão, certo? Então vamos acompanhar as respostas do questionário número 1. Pessoal, então vamos responder esse questionário, né? A primeira pergunta é o que é eletricidade. Letra A é a força que impulsiona os elétrons. Letra B é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor. Ou letra C é a capacidade de produzir trabalho. Ou D, nenhuma das respostas anteriores. Então a eletricidade é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor. Quem respondeu a letra B está correto. Bom, a segunda pergunta, como calcular a corrente elétrica, né? A letra A dividindo a corrente pela potência, a letra B dividindo a potência pela tensão, ou letra C multiplicando a corrente pela potência, ou letra D dividindo a potência pela corrente. A corrente elétrica ela é calculada dividindo a potência pela tensão. Então quem respondeu a letra B, parabéns. Então na terceira pergunta nós temos aí qual equipamento usado para medir corrente elétrica, né? A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, portanto, a letra B, amperímetro, é a resposta certa. Então vamos para a quarta pergunta. Então nós temos aí a quarta pergunta, como é medida a corrente elétrica em um circuito? Letra A em série com circuito, letra B em paralelo com circuito, ou letra C com circuito desenergizado, ou letra D, nenhuma das respostas anteriores. Então, a medida da corrente elétrica é sempre em série com o circuito e com o circuito energizado, correto? Vamos então para a pergunta de número 5. Então, a quinta pergunta, o que é a tensão elétrica, né? A letra A é a oposição à passagem à corrente elétrica, a letra B é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um condutor, ou letra C é a força que impulsiona os elétrons, ou D é a capacidade de produzir trabalho. A tensão elétrica, então, ela é a força que impulsiona os elétrons. Letra C, para quem acertou, parabéns. Vamos para a sexta pergunta. A pergunta de número 6, como calcular a tensão elétrica? Letra A dividindo a corrente pela potência, letra B dividindo a corrente pela tensão, letra C multiplicando a corrente pela potência, ou letra D dividindo a potência pela corrente. Então, a tensão elétrica ela é a divisão da potência pela corrente. Então, letra D, para quem está acompanhando e quem respondeu, parabéns. A sétima pergunta, como é feita a medida da tensão elétrica no circuito? Letra A em série com o circuito, letra B em paralelo com o circuito, ou letra C com o circuito desenergizado, ou D, nenhuma das respostas anteriores. Então, a tensão elétrica ela é medida em paralelo com o circuito e com o circuito também energizado, ok? Vamos então para a oitava pergunta. A oitava pergunta, o que é a potência elétrica? Letra A é a capacidade de produzir trabalho, letra B é a força que impulsiona os elétrons, letra C é o movimento dos elétrons dentro de um condutor, ou D, nenhuma das respostas anteriores. A potência elétrica, então, é a capacidade de produzir trabalho. Letra A, da número 8. Vamos então para a número 9. A pergunta de número 9, como calcular a potência elétrica? Letra A, dividindo a tensão pela corrente, letra B, dividindo a corrente pela tensão, ou letra C, multiplicando a corrente pela tensão, ou letra D, nenhuma das respostas anteriores. Só a potência elétrica ela é o produto da tensão pela corrente, então é a letra C multiplicando a corrente pela tensão. Okay? Vamos então para a pergunta de número 10. A pergunta de número 10, o que é a resistência elétrica? Letra A é a oposição à passagem à corrente elétrica, letra B é o movimento dos elétrons dentro de um condutor, ou letra C é a força que impulsiona os elétrons. Letra D é a capacidade de produzir trabalho. Então, a pergunta de número 10 é a oposição à passagem da corrente elétrica. Isso é o que significa a resistência elétrica. Portanto, a letra A. Espero ter contribuído para ajudar a melhorar o seu conhecimento. Não esqueça de dar um joinha no canto da tela, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo.